Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje nós vamos dar continuidade aí nesse projeto Encontro Social com Rafael Silva. Exatamente. Mas antes de tudo quero convidar você a fazer uma oração. Querido e amado Deus, muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que o Senhor proporcionou a nossas vidas, de estarmos diante da Tua presença, para louvar, exaltar e agradecer o Teu precioso e belíssimo nome. Obrigado pela vida dos adictos, dependentes químicos, todos aqueles cujos estão em recuperação e aqueles que também estão lutando, Pai. Lutando para viver um dia de cada em recuperação, sem o uso compulsivo de qualquer substância química, e também os codependentes que deixaram de viver suas vidas para proteger, amar de uma forma, até às vezes esquecendo de si próprio, pelas pessoas as quais ama. E hoje aqui gostaria de pedir a sua permissão para que o Senhor pudesse introduzir em meu coração, no coração de cada um telespectador ou telespectadores que estão aí nessa missão, acompanhando e aprendendo cada vez mais com um ex-dependente químico na luta contra o uso compulsivo de qualquer substância química. Muito obrigado por tudo, tome tuas mãos na minha vida, dê-me força, estrutura e capacidade. Amém. Como é que você está? Tá tudo bem? Dormiu bem? Então, dependência química. Continuando falando sobre dependência química. Muitas coisas acontecem. Muitas. Eu, quando era usuário, eu vi muitas e muitas situações. Mas antes, quero ler aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34, e diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida, por minha causa, achá-la. Ler mais um trecho aqui do livro Codependência Nunca Mais, página 58, que diz: Codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Dependência química. Codependência, espiritualidade. Bom, imagina só, vamos pensar um pouco dentro do aspecto bíblico. Ana, uma mulher, qual é relatado em 1 Samuel, ela esposa de Elcano, uma mulher amada, respeitada, cuidada. Portanto, ela vivia em uma aflição, uma angústia, porque ela se sentia impotente, porque ela queria ser mãe. Ana queria ser mãe. Qual mulher não tem esse desejo? Bom, existem algumas que não querem, que não pensam, beleza, mas vamos pensar que todas as mulheres querem ser mãe e todos os homens querem ser pai. Então, tem um momento, um episódio ali contando a história de Ana,
que Eucana, seu esposo, fala com ela da seguinte forma: acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, olhando por esse lado, você pensa assim, poxa, mas não tem sentido. Porque que homem que é esposo de uma mulher, ele vai substituir o filho? Então, mas infelizmente muitos substituem. Muitos são colocados no lugar dos filhos e muitos filhos são colocados no lugar dos esposos. É uma controvérsia. É uma situação a qual muitas pessoas tomam uma decisão de fazer algo e fazem de uma forma diferenciada, mais prejudicial. Quando a mãe coloca o filho acima do marido, muitas pessoas falam assim, mas isso é certo. A questão é, o filho tem um lugar de filho. Ele tem o amor, o carinho, o respeito como filho. O marido tem um lugar de marido. O amor, o carinho, o respeito e tudo. Com o filho, a mulher, ela tem diversos aspectos do carinho. Com o esposo, o marido, ela vai ter algo que com o filho ela não vai ter. Outras coisas que ela vai poder compartilhar com o marido, que não vai compartilhar com o filho. Quando Jesus Cristo ele nos descreve da questão que muitas pessoas deixam de lado esse ponto, de observar que quando nós, antes, durante e após o uso compulsivo de qualquer substância química, apresentamos comportamentos. E nesses comportamentos nós tomamos decisões. Nessas decisões nós temos as ações feitas devido às decisões. Fazemos coisas que são prejudiciais. Portanto, muitas pessoas têm sido irresponsáveis ao ponto de dizer para certas pessoas que elas não irão sofrer nenhuma consequência dos atos inadequados que cometeram. Que não acontecerá nada, porque foram perdoados os pecados e foram levados também as consequências. Davi, um jovem, ao qual estava num período de sua vida, que ele estava com atitudes e comportamentos diferenciados, mas esses diferenciados não era algo extraordinário para as coisas benéficas, mas sim as coisas destrutivas, ao ponto de que ele está no seu palácio, observar, ver Batseba e se encantar por ela e pedir para um de seus soldados ir buscá-la, um de seus súditos. E quando trazem Batseba, ele se deita com ela. Mesmo sendo ela de um outro, ou seja, mesmo sendo ela a esposa de um outro homem. Então, ou seja, Davi sabia que adulterar, cometer o adultério, era pecado. Ele poderia ser até morto. Imagina todo aquele povo sabendo que Davi se deitou com a mulher de Urias, um soldado íntegro, de um caráter ímpar, um homem de respeito. Imagina todo aquele soldado se revoltando contra Davi. Imagina todos eles sabendo daquela situação do que Davi havia feito, o rei, o homem qual estava sobre ali uma responsabilidade imensa. Aí o cara lá o soldado tá lá. Aí ele começa a pensar, peraí, eu tô aqui na batalha lutando por um cara que tá lá e se ele deitar com a minha esposa? Imagina eles montarem uma rebelião e perseguirem Davi. Portanto, isso não ocorreu. Mas isso não evitou que ele sofresse as consequências.
Mesmo ele tendo se arrependido, mesmo Deus tendo perdoado, ainda assim ele sofreu as consequências. Começando pela criança que nascera. O primeiro filho de Batseba com Davi faleceu. E durante o longo dos anos, Davi foi sofrendo as consequências das suas atitudes, dos atos inadequados que ele havia cometido. Teve um período que ele foi perseguido pelo próprio filho. Imagina só, Davi ser perseguido pelo próprio filho. Essa história de Davi nos mostra questões de tomar decisões e sofrer as consequências que acarretam. Quando eu entrei no uso compulsivo de substância química, muitas coisas aconteceram, muitos erros eu cometi, muitas atitudes eu tomei, decisões que tomei, e até os dias de hoje muitas coisas eu venho sofrendo. Situações destrutivas me ocorreram. Hoje, por exemplo, eu estou a mais de 5.000 quilômetros longe da minha família. Por quê? Porque foi necessário eu me abster. Porque quando eu saí da casa da minha mãe, eu saí para uma clínica de reabilitação. Mas para me manter, para eu me manter ainda longe da substância química, essa decisão de ou voltar ou continuar, ela precisou ser tomada. E eu optei em continuar. Porque voltando para lá, não que a casa da minha mãe seja um pináculo, mas as proximidades, sim. Os velhos amigos, não que os amigos são culpados de eu tomar decisões, não. Mas a influência, ela também tem um ponto de partida. Quando nós vemos numa reunião de narcóticos anônimos, uma das coisas que é relatada é evite lugares, evite pessoas, tudo aquilo que nos fazem lembrar ou nos fazem voltar ao uso. Anos atrás, quando tinha 18 anos, eu usei o crack pela primeira vez. E depois do fundo do poço, consegui sair. Eu optei, na época, voltar para a mesma cidade, para a minha cidade, para o mesmo bairro. E durante anos eu consegui, mas houve um período que eu não suportei mais. E aí tudo começou a desandar novamente. Esse período me fez refletir sobre o que fazer. Se eu voltar, e se eu recair novamente? E se eu voltar a usar o crack novamente? E se eu voltar a beber novamente? E se eu voltar a fumar maconha novamente? A cheirar tine? Mas em qualquer lugar tem. Exatamente, em qualquer lugar tem. Todos os lugares têm um tipo de substância química. Quer dizer, todos não, porque também já é demais, né? Mas a maioria dos lugares existem algum tipo de substância química. Mas quando você muda de lugar, não que isso se aplique a todas as pessoas, não. Mas quando você muda de lugar, você vai aprender ali uma nova estrutura, uma nova vida. Você vai modificando a tua trajetória. Porque lá na minha antiga cidade eu tinha um hábito. Aqui eu já tenho um outro hábito. Um hábito que se repetia. Antes do uso, ou seja, da recaída das drogas, um hábito. Velhos amigos, rotinas, familiares. Então tudo isso, um hábito. Não que as pessoas sejam hábitos,
As pessoas são a companhia. Eu estou falando o hábito de se reencontrar com as mesmas pessoas. Pessoas que estavam ali no meio da semana ou no final de semana, se embriagando ou usando outro tipo de substância química. É a mesma coisa de você pegar assim, você passa um perfume, né? Você depois toma um banho legal, bacana. Aí você passa um perfume daquele cheirosinho e vai dar uma volta. Enquanto você estiver andando por lugares legais, lugares bons, né, com pessoas boas, companhias boas, aquele perfume vai estar contigo. Mas você tem uma rua na qual de um lado está na frente assim, no meio-fio está uma fogueira com um monte de papel higiênico. Imagina o odor lá pegando fogo. Do outro lado a mesma coisa. Só que antes tem um beco. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você vai para o beco, ou você vai ter que passar no meio daquela fumaça. E aí você decide passar no meio daquela fumaça. Aí você vai indo, e aí você terminou passou por aquela fogueira, aquelas duas fogueiras, mais à frente tem mais duas, e assim vai indo. Então você vai indo, passando, Quando você chegar lá no final, você vai pegar sua beca, sua blusa, você vai cheirar ela, você não vai sentir mais o cheiro do perfume, você vai sentir o cheiro da fumaça. Ou seja, você vai se poluir ali, você vai estar sujo. Então, quando você anda direto com as mesmas pessoas que todos os dias fumam, usam algum tipo de substância química, aos poucos você está cedendo. Aos poucos você está voltando à mesma rotina. Aos poucos qualquer um dependente químico, compulsivo, que necessita parar de usar, aos poucos ele vai abrindo espaço para o grande monstro tomar conta e voltar ao uso da substância química. Então esse erro eu havia cometido e eu estava tendo uma nova oportunidade, uma nova chance. Então eu optei em não voltar, para não passar naquela mesma trilhagem da fumaça. Porque se eu voltasse, provavelmente dessa vez, eu não suportaria. Não suportaria. Então, diante dessa questão, eu comecei a pensar sobre a minha vida. A pensar sobre o que realmente eu quero para a minha vida. Quais as minhas opções? O que fazer? Quais os meus sonhos que eu deixei no passado? Sonhos que eu precisava resgatar ou que eu precisava esquecer. Então, eu me lembro de Ana, desse episódio, porque Ana ela tem uma grande contribuição a uma linhagem de crença, de fé, que é diferenciada no ponto positivo da história. Ana, enquanto aflita, angustiada, desesperada, triste e até mesmo deprimida, ela chega até Deus e conversa com Ele. E pede um filho. Portanto, Ana pede esse filho e diz que vai devolver a Deus, para que ele pudesse ser criado nas doutrinas, nos ensinamentos da existência de Deus. Talvez você que está assistindo aí se depare um pouco com esses pensamentos. De quantas vezes você chegou a Deus e disse: Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha,
cuida de nós. Então, Deus, né? Ana conversa com Deus. E até tanto que o profeta Eli, a ver de longe, ela gesticulando no momento da aflição, conversando com Deus, porque imagina uma pessoa aflita, desesperada, ali, conversando com Deus, a gesticulação, o movimento. Então ele pensa que ela está embriagada. E chega até ela e diz, né, até quando está se embriagando e tal. E ela diz que não, ela não estava embriagada, mas sim conversando com Deus, aflita. Tempos depois, Ana engravida uma criança, primogênito dela. E a criança nasce. Ela coloca o nome de Samuel. Passa o período necessário e ela vai até o profeta Eli e entrega a criança para ser criada, cuidada nos ensinamentos de Deus. E algumas pessoas podem até pensar, mas peraí, ela foi arrogante ou... Peraí, por que ela entregou a criança? Ela não poderia ter ensinado da própria casa? Poderia. Mas ela fez uma promessa, uma aliança com Deus. Porque era o primeiro filho? Não. É porque ela havia feito uma promessa para Deus. Às vezes você, eu, nós, fazemos promessa a Deus. Quantas e quantas foram as vezes que eu quebrei uma promessa com Deus? Várias vezes eu quebrei promessas. Falei, Senhor, eu estou precisando de tal coisa, se o Senhor me proporcionar, eu vou fazer tal coisa. E aí eu ganhava e não fazia. Ah, não, Senhor, é porque hoje não sei o quê. Às vezes eu nem dava importância, simplesmente não fazia. E Ana foi fiel. Não que Deus não ia ser fiel. Até tanto que Ana recebeu antes. Ah, mas ela poderia pagar antes? Não. Mas Deus confiou na palavra dela. Assim como Deus confiou nas nossas palavras. Todas as vezes que conversamos com Ele, mesmo Ele sabendo de todas as vezes que mentimos, manipulamos, enganamos, mesmo Ele sabendo. Então, quando entrega a Deus, é importante que nós venhamos acreditar que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir a sua promessa. Assim como Ele fez com Ana. E saiba e tenha certeza que se hoje o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seja quem for, esteja no uso compulsivo de qualquer substância química, você fez uma aliança com Deus, confie. Minha mãe fez uma aliança com Deus. Olha onde eu estou hoje. Confie. Samuel foi um dos maiores profetas, principalmente em sua época. Um homem que conversava com Deus. O homem que ungiu os reis que Deus havia mandado. Samuel não foi qualquer pessoa. Ele teve uma história brilhante. E Ana mostra para você e para mim que às vezes sermos controladores, como disse aqui o trecho do livro Nunca Mais, Codependência Nunca Mais, é perder o controle. Quando nós queremos controlar, nós perdemos o controle. Mas quando nós, como diz a Bíblia, perdemos o controle, nós encontramos o equilíbrio. Então eu tomei uma decisão. E a minha decisão foi de acreditar em Deus. Não ser um religioso
respeito todas as religiões, mas não ser um religioso, ao ponto de, ao invés de acolher uma pessoa, expulsá-la. Ao ver uma pessoa, sendo ela do sexo LGBTQI+, ou outros, olhar para mim como ser humano e acolher, assim como eu fui acolhido. Porque olhar para uma pessoa e julgá-la pela opção sexual ou pela crença de ela acreditar que ela nasceu daquele jeito, ou de indecisão, não sei. É eu ter a consciência que eu não controlo a vida dela. Porque se isso for haver uma mudança, não será a minha pessoa que vai fazer essa mudança. Eu tenho a responsabilidade de mudar a minha história, a minha vida. Mas eu não tenho nenhum poder de mudar a história e a vida de outra pessoa. Não tenho. E esse ponto é um ponto significativo para nós. Porque, imagina só, você está aflito de alma. Aonde você vai? Aonde você pode ir e não ser julgado? Aonde você pode ir e você ser respeitado e tratado como um ser humano incrível que você é? Quantas e quantas pessoas vão olhar para você e vão dizer: ei, você é incrível. Observando todos esses pontos, todas essas questões, eu penso na minha pessoa, no ser humano incrível que eu sou. Cometi muitos erros, falhei com várias pessoas, me enganei, manipulei. E sonhos é uma coisa que você olha para você e diz: o que eu quero fazer da minha vida? Eu decidi estudar teologia não para me tornar um radical, não para me tornar uma pessoa na qual eu olho para Deus como se fosse um Deus cruel. Aquele Deus que brincou com Deus, se escafedeu. Eu olho para Deus como se olha para um pai. Um pai que me ama, que cuida de mim e que eu posso brincar com ele, sim. Eu posso brincar com ele e ele pode brincar comigo. Que eu posso tomar as minhas decisões, ele pode me aconselhar, me apoiar e até permitir eu sofrer as consequências ou às vezes me castigar, mas nunca olhar para um Deus, nunca olhar para ele só por medo de ir para o inferno. E sim olhar para ele e querer ir para o céu, porque estar com ele é maravilhoso. Estar com Deus é importante. Para mim, é ter alguém ao qual eu posso conversar abertamente. Falar até mesmo dos meus anseios, medos, sem o medo de ser julgado. De falar para ele dos meus pensamentos, mesmo sendo esses pensamentos destrutivos, sem ter medo de que, ao falar, serei criticado, julgado, condenado. Falar com ele
abertamente e saber que Ele vai me acolher. E se for necessário, vai me dar um conselho, que vai dizer: estou aqui, estou te ouvindo, estou com você. Porque, imagina só, imagina comigo. Jesus Cristo veio a esse mundo. Cara, imagina Jesus, onisciente, onipresente, onipotente, com sendo Ele a vida, sendo Ele o amor. Imagina só, tudo isso que Ele é e muito mais. Ele veio a esse mundo, sofre o que sofreu, pagou um preço altíssimo por você, por mim, por nós. E hoje nós sermos o povo que joga fora todo o sacrifício dele. Todo o sacrifício dele. Eu sou negro. Eu não pedi para me nascer negro. E também não pedi, depois que nasci, para me ser branco. Eu sou negro. E eu acho bonita a minha cor. E acho a pele branca também bonita, a ruiva. Todas as cores. Eu acho bonito. Acho top. Mas eu não poderia ser julgado pelas pessoas por causa da minha cor. Por quê? Também não poderia ser julgado pelas pessoas pelo meu passado. Porque quem nunca cometeu erro? Quem nunca falhou? Sucesso não é você ter dinheiro. Sucesso é você... Bom, pelo menos para mim, sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é eu ser feliz com o que eu tenho. Sem precisar roubar de ninguém. Sem precisar destruir ou mentir. Igual o meu painel aqui, ó. Poderia fazer nos aplicativos que tem. Poderia colocar um fundo aqui que não existe. Mas não, isso aqui é eu. Transmitindo a minha verdade. A verdade que eu acredito. Isso não significa que é a tua verdade. Não significa que é a verdade que você acredita. Ao olhar para Deus, eu vejo essa importância. A importância de uma força maior em minha vida. E quando vejo aquela passagem que perdendo sua vida, achá-la-á, eu vejo esse ponto como um ponto de partida. Porque eu perdi tudo. Eu perdi o privilégio de acordar pela manhã e olhar no rosto da minha mãe e abraçar. Porque eu estou longe. Não porque ela faleceu, mas porque eu estou longe. É um privilégio. Todos os dias acordava pela manhã, eu via minha mãe. Era um privilégio. Nem sempre eu abraçava. Às vezes, até mesmo quando ela vinha me abraçar, eu recuava. E todos esses pontos, olhar para tudo isso e ver, perdi. Mas foi necessário para aprender a valorizar. Quando você está com um dependente químico que saiu de uma clínica de reabilitação, você não pode dar tudo. Porque tudo que você der, logo, em breve, você vai perder quem você ama. A conquista, ela vem. E quando você trabalha, quando você luta,
Quando você se dedica, se esforça, dá o seu melhor nas condições que você tem. Essas são as minhas condições. Tá vendo esse painel? Exato, essas são as minhas condições. E eu estou dando o meu melhor nas condições que tenho. Dar o seu melhor. Isso é bom demais. Estou com 2 livros. Um fala sobre dependência química, e o outro de uma história de uma garota, Alessandra, lutando contra as drogas. Ambos os livros que escrevi são e-books. Vou deixar o link abaixo, tá? Você vai ver aí do YouTube o link para você acessar caso você queira comprar. O Dependência você pode dividir, eu acho que, se não me falha a memória, tem 11 vezes. O da Alessandra em 2 vezes. Isso, você olhar para você e olhar para tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você quer alcançar, tudo aquilo que você almeja, é um passo de cada. Um passo de cada. O medo é importante termos. O pânico, aí é preocupante. Deus abençoe sua vida e sua história. Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa e até a próxima. Tchau, tchau.